Bom, amiguinhos, vamos continuar então com o átomo de hidrogênio. A gente não vai sair dele tão cedo, tá? Então não pensem que a situação tá fácil para vocês, tá? Não precisem se desesperar, puxar o cabelo do amiguinho. Ela já não governa. Não, nós vamos continuar ainda no átomo de hidrogênio, vai dar tudo certo, respirem fundo, tá? Vamos falar do átomo de hidrogênio, vamos continuar analisando as autofunções do átomo de hidrogênio, né? E agora nós vamos pegar particularmente a dependência angular. Por quê? Se a gente tem a função densidade de probabilidade do átomo de hidrogênio, né, que a gente viu que a gente pode separar, a gente tem esse caso aqui, né, de R de NL ao quadrado, o θ ao quadrado. Essas duas aqui são funções reais, né? E isso daqui é uma função complexa, sempre desse tipo. Já que ela é sempre desse tipo, eu nem vou me importar com ela, porque, né, módulo ao quadrado dela não vai fazer diferença nenhuma pra gente, então tá tudo certo, tá tudo lindo. A gente pode se preocupar basicamente com o θ. Esse daqui a gente já viu. Vou colocar a aula passada, mas não é a aula passada, né? É no vídeo anterior dessa mesma aula. Dessa mesma semana, pelo menos. Tá? E o θ é uma função que a gente pode representar tanto como num diagrama polar quanto num mapa esférico. Tá? Depende do que for mais fácil ver. Eu vou ficar passando entre uma e outra, entre uma e outra, entre uma e outra. Tá? Mas basicamente a ideia é a gente saber, para um dado R, qual é o ângulo mais possível de eu encontrar a minha partícula, né? Onde estaria a minha partícula nesse ângulo. Bom, então, para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês de duas coisas primeiro. Lembrem-se o seguinte, o N, ele está aqui em R. Então, eu não vou me preocupar com N, porque não tem N em θ. Tá? Então, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, para mim não vai me importar. Tá? Obviamente que o L vai até N-1, então isso vai fazer diferença na hora da gente analisar. Mas a minha função θ, ela depende apenas de L e de ML. Tá? Então, quando eu escrever, por exemplo, θ de 1, 0, eu estou pegando L igual a 1, ML igual a 0. E aí eu vou analisar a cara. Tá? Então vou pegar, a gente viu, né, são os polinômios associados de Laguerre, vamos ver a cara deles. Então, basicamente, quando eu estou falando da dependência angular, há uma distância R qualquer da origem. Qual é a probabilidade de encontrar, a probabilidade de encontrar a partícula é distribuída de acordo com esse negócio aqui, na verdade, esse cara daqui ao quadrado. Tá? Então, se eu pego aqui o θ00, 0, e aí é importante a gente fazer, vou mostrar diferentes N's, né? Mas o que eu estou pegando aqui, eu estou pegando L igual a 0 e eu estou pegando ML igual a 0. Nesse caso, isso aqui é sempre uma constante. Tá? Então a distribuição angular, ela é uma distribuição que a gente chama de... oh meu Deus! Isotrópica. Tá? Eu já estava esquecendo aqui, tinha que procurar minhas notas, mas é uma distribuição isotrópica. Tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, para vocês verem, né, um N igual a 1, L igual a 0 e ML igual a 0. Então você tem essa distribuição, isso aqui seria o caso do meu diagrama polar, isso daqui é o diagrama polar e isso aqui é o mapa esférico, né? N igual a 2, você tem essa distribuição isotrópica, mas você tem uma outra camada aqui, né? Então você tem, mas de qualquer jeito a distribuição angular ela continua sendo isotrópica, tá? Quando eu pego θ11, aí eu estou pegando, aqui no caso, L igual a 1 e ML igual a 1. Lembrando que o L igual a 1, ML igual a 1, aqui na verdade mais ou menos 1, né? Porque o θ, a função θ, ela depende do módulo, ela depende do módulo de ML. Então quando eu estou pegando o θ de 1, 1,
eu estou pegando L igual a 1, ML igual a mais ou menos 1. E aí eu tenho esse carinha aqui, ó, que se você for analisar num mapa esférico, tá aqui eu coloquei para n igual a 2, para n igual a 3, ele tem essa cara um pouco mais equatorial. Então aqui seria uma distribuição isotrópica, aqui eu já estou vendo uma distribuição equatorial. Está ao redor do Equador. Tá? E aí, obviamente, há diferenças, a gente vai ver essas diferenças para 1, eu vou mostrar com calma depois, mas a gente vai ver que essa distribuição equatorial ela acontece também para as outras combinações de L's e M's, tá? E aí ela pode ser mais gordinha, mais magrinha, depende do que a gente está analisando. E aqui eu tenho o θ de 1, 0, então aqui eu estou pegando L igual a 1, ML igual a 0. Tá? Lembrando, para L igual a 1, eu posso ter ML igual a menos 1, 0 e 1. Esses dois foi o que a gente analisou aqui, ó. Pá, essa é a cara dele, distribuição equatorial. Esse daqui é o que a gente está analisando agora, é L igual a 1, ML igual a 0. Nota que a gente tem uma distribuição polar, né? Ela está aí concentrada nos polos. Agora eu decidi analisar o L igual a 2. L igual a 2, eu tenho uma opção, eu tenho MLs possíveis. ML igual a menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Quando eu ponho aqui θ de 2, 2, eu estou pensando L igual a 2, ML igual a mais ou menos 2. Notem que eu tenho a mesma distribuição equatorial. Tá? Então eu tenho a mesma cara aqui, ó. Olha o meu gráfico polar aqui. Meu gráfico polar aqui, olha meu mapa esférico. Gente, eu tô meio esquecendo de tudo hoje. Tô esquecendo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então L igual a 2, ML igual a mais ou menos 2, tanto, você consegue ver tanto aqui no gráfico polar quanto no mapa esférico que eu tenho algo equatorial. Se a gente vai agora θ L de 2, 1, olha só. Eu tenho L igual a 2, ML igual a mais ou menos 1. Aí você vê que ele não é bem polar, mas ele não é completamente equatorial. É como se estivesse nos trópicos, Câncer, de Capricórnio e tal. Você tem essa coisa, tem na verdade a partícula, ela estaria, né, a probabilidade dela estar em dois paralelos. Então você teria a possibilidade de θ igual a 45 graus. Se você pega aqui esse ângulo, isso aqui é 45 graus. Ou θ igual a 135 graus, que seria esse carinha daqui, ó. Pronto, 135. Tá, eu estou fazendo aqui mais grosso, olha só, 135 graus. Tá, ela estaria possível nesses dois paralelos. Eu estou dando já a cara dela para discutir mais a física do problema. Tá? E θ é 2, 0, você tem uma contribuiçãozinha equatorial e uma contribuição aqui, que seria uma contribuição polar para θ de 2, 0, tá? Onde a gente tem L igual a 2, ML igual a 0. Ah, tá, professor, isso daí diz nada pra gente, né? Vamos ser sinceros, você está simplesmente pegando as funções e você está analisando as funções, que eu poderia fazer isso plotando em qualquer figura que você possa, qualquer, sei lá, no matemática, qualquer software faria isso para mim. Cadê a física dessa história? Vamos chegar lá. Primeiro, vamos analisar as tendências que eu estou vendo a partir desses exemplos que eu dei para L igual a 2, L igual a 1 e L igual a 0. Tá? Então, eu peguei 0, 1 e 2 e eu vou analisar o que acontece para um dado L, no caso aqui
tá L igual a 2 aqui em cima. Então L igual a 2. Eu tenho ml, módulo de ml, tá? Para ficar mais fácil. 0, 1 e 2. Aqui eu tenho L igual a 3. Módulo de ml é igual a 0, 1, 2, 3. E eu estou analisando o que se altera quando o ml vai de 0, que seria o menor valor possível do módulo de ml, tá? Módulo de ml vai de 0 até o maior valor possível do módulo de ml, que é exatamente L. E olha só, quando eu tenho o ml igual a 0, que é o menor valor possível para L igual a 2, eu tenho uma forte contribuição polar e uma contribuição equatorial. Conforme eu vou aumentando o valor do módulo de ml, eu passo a não ter contribuição polar, até chegar no valor máximo, onde a minha contribuição é puramente equatorial. E aqui, se vocês olham nesse gráfico, tá, vocês conseguem ver claramente no diagrama polar que ele sai de algo L igual a 3 e ml igual a 0. Sai de algo polar e conforme eu vou aumentando o módulo de ml, ele vai indo para algo puramente equatorial. Então isso é o que a mecânica quântica está dizendo para a gente. Isso é bem importante, porque depois eu vou fazer ali uma analogia clássica para tentar mostrar para vocês mais ou menos qual seria o significado físico disso por uma analogia clássica, tá bom? E outra coisa que é importante é, agora analisando o L e o módulo de ml igual a L, tá? Ou seja, eu estou pegando o valor máximo do meu módulo de ml. Valor máximo do meu módulo de ml, que é exatamente ml igual a L. Olha quando eu tenho aqui, no caso, n igual a 1, L igual a 0, ml igual a 0. Tá? Completamente isotrópico. Conforme eu aumento o L, ó, n igual a 3, L igual a 1, ml igual a mais ou menos 1. Eu estou de novo nesse caso. Ele está mais equatorial. Aqui é completamente isotrópico, aqui é equatorial, mas bem cheinho. Aqui, L igual a 2, ml igual a mais ou menos 2, eu tenho o mesmo caso, mas ele está mais magrinho. Tá? Então, isso diz pra gente que a distribuição equatorial é mais estreita quanto maior for o L. Note que aqui eu analisei o caso de ml, aqui eu estou analisando o caso dl. Tá? Então, coloquei aqui, ó, L igual a 0, né, no diagrama polar. L igual a 0, L igual a 0, ô Jeová. L igual a 0, ml igual a 0. L igual a 1, ml igual a mais ou menos 1. 2, 3, 3, 4, 4. E vocês estão vendo no diagrama polar, né, no plot de θ quadrado, vocês estão vendo aí como ela vai ficando cada vez mais estreita, a distribuição angular, conforme você aumenta o L. Aí aqui eu coloquei para vocês olharem as projeções da densidade de probabilidade, e vocês podem ver isso aqui muito bem, né? Aí você tem, por exemplo, ó, 3, L igual a 1, ml igual a 0, 1, 1, polar, equatorial. Certo? Vamos pegar de novo aqui, ó. 2, 0, 2, 1, 2, 2, polar. Vem para cá, equatorial. Né? Aqui também, ó. 1, 0, 1, 1. 2, 0, 2, 1, 2, 2. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então vocês conseguem ver, né, essa tendência de ir para polar para equatorial conforme você aumenta o ml para um determinado L. E você consegue ver, ó, o 1, 1, ele é mais cheinho do que o 2, 2, que é mais cheinho do que o 3, 3. Apesar disso aqui não dá para ver muito bem, mas tá, confia no tio, ele é. Física não é um embuste, tá, gente? Isso é sério. Sérgio, que diabos isso tem a ver com a física? Que tipo de análise você consegue tirar em relação a isso? Aí eu vou fazer um negócio
que a gente sempre faz, apesar todo mundo saber que isso não é aquela coisa assim maravilhosa da gente fazer, porque é uma analogia clássica e você tem mecânica quântica de um lado, analogia clássica do outro, mas a intuição que você ganha é sempre muito importante, por isso que é importante a gente fazer essa analogia clássica, tá? Então quando você pega um elétron orbitando um próton, você pensa num problema de Kepler, que é um potencial tipo 1/R, cuja solução clássica tem órbitas circulares, elípticas, hiperbólicas, é bem conhecida. Tá? Então esse é um problema bem conhecido. E a gente vai analisar a solução clássica do problema de Kepler. Então a energia aqui é dada pela energia cinética, mais uma energia potencial que vai com 1/R, onde esse K eu coloquei uma constante aí, Q² sobre 4πε0. Tá bom? Bom, a força que a partícula sente é uma força central. Tá? Então a gente sabe que o momento angular ele é conservado. Como que eu sei disso? Pega o momento angular, deriva em relação ao tempo. Então o que é o momento angular? É massa R vetor V, certo? Então se a gente for derivar isso, eu vou ter mv vetor V, então derivada do primeiro vezes o segundo. A gente sabe que esse cara daqui é zero. Produto vetorial entre dois vetores iguais, V e V, vai ser zero. Como a força é central, então esse cara aqui também é zero. Se esse cara aqui também é zero, o meu momento angular se conserva e o movimento se dá em um plano ortogonal ao vetor L, que é constante. Esse cara daqui. Certo? Bom, nesse caso eu posso usar coordenadas polares para escrever melhor o meu momento angular. Então, estou escrevendo o meu R como sendo R chapéu. Tá? E o meu V é o meu R chapéu mais R θ chapéu. Tá? Que a gente tem lá vocês aprendem isso já em mecânica clássica 1, essa transformação de variáveis. Então, substituindo isso, esses dois caras aqui, eu consigo escrever um momento angular como sendo mR2 θ.z chapéu. Tá? E aí, eu vou escrever a minha energia, usando agora o V, olha só. Eu vou pegar 1 meio de m r θ ponto ao quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado. Tá? Olha só, compara aqui. mR2 θ ponto, eu vou ter mR2 θ ponto ao quadrado. Eu consigo reescrever a minha energia como sendo 1 meio de mr ponto ao quadrado mais esse cara aqui, que está em função do módulo do momento angular ao quadrado, que vem dessa forma de eu reescrever. Note que eu tenho r quadrado multiplicando aqui, então vou ter esse r quadrado dividindo aqui e peguei o L quadrado aqui. Tá? Menos K sobre R. Agora, tanto a energia quanto o módulo do meu momento angular são condições iniciais determinadas do meu sistema. É você que determina isso quando você monta o seu sistema. Tá? Então, eu consigo pensar no problema de uma partícula que tem energia cinética. Não vou usar K não, porque K eu estou usando ali como constante, vou usar o T mesmo, tá? Que tem energia cinética. T igual a 1 meio de m r ponto ao quadrado e tem um potencial efetivo. Agora, que é esse carinha aqui, que é o meu potencial de Coulomb, mais uma barreira centrífuga devido ao meu momento angular. Então estou fazendo isso daqui, ó. Eliminando a coordenada θ, a análise está bem simplificada. Você tem esse potencial efetivo. Eu vou chamar isso aqui de barreira centrífuga. Está aqui. Barreira centrífuga. Ou barreira de momento angular. Tá? E quando eu falo que eu estou somando esses dois potenciais, eu tenho um potencial original, que é esse menos K sobre R. Tenho o meu potencial devido à barreira centrífuga, que é dado por essa expressão aqui. Somando os dois, eu tenho o problema de uma partícula com energia cinética
1 meio de m r ponto ao quadrado, então tenho isso aqui em função de r, sobre a ação desse potencial aqui, V efetivo. Tá? Essa é a solução clássica do meu problema de Kepler. Então, obviamente, para uma dada energia fixa, eu posso ter um caso, por exemplo, de diferentes L's, um L igual a zero seria isso daqui, né? Módulo de L igual a zero. É esse primeiro caso aqui. Então, para uma determinada energia, eu tenho que o meu elétron vai ficar sambando por aqui, ele vai ficar passando pelo meio aqui, ó. Essa seria a solução. Certo? Essa seria a trajetória que o meu elétron faria nesse caso de L igual a zero. Tá? Classicamente. Quando eu tenho aqui um caso como esse, né, um L diferente de zero, eu vou ter que o meu elétron vai ficar, para essa energia, ele vai ficar entre um R mínimo, um R mínimo e um R máximo. Então a órbita que ele vai descrever classicamente vai ficar passando entre um R mínimo e um R máximo, vai ser algo assim, tá? Deixa eu só deixar claro aqui com outra corzinha. Isso aqui seria o meu R mínimo, isso aqui seria o meu R máximo, tá? Nesse caso, nessa energia em particular, você tem apenas um R possível, e aí, obviamente, você tem aqui uma órbita circular, tá? E isso daqui só ocorre quando você tem que o L está no seu valor máximo do momento angular. Tá? Então aqui você tem o L igual a zero, aqui você tem o L máximo acontecendo. Tá? Então você tem uma situação, classicamente falando, onde você pode ter tanto um L igual a zero, um L máximo, mas para você ter essa solução, você tem que ter um valor máximo de L, e isso é importante a gente guardar. A gente vai ver, quando a gente trabalhar melhor na mecânica quântica momento angular a partir da próxima semana, que o número quântico L, né, que é o nosso número quântico azimutal, ele está relacionado ao valor do módulo de L por esse cara daqui, ó, H cortado, raiz de L mais 1. Tá? Então, na mecânica quântica, para um dado valor de n fixo, a gente tem que o L vai de 0 até n-1. Portanto, o módulo do meu L na mecânica quântica, ele também tem um valor máximo. O valor máximo do meu L, está ali escrito na mecânica quântica, ele é raiz quadrada de n-1, n-2, H cortado. Então, tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica, a gente tem um valor máximo de L possível. Tá? Do módulo do momento angular. Na mecânica clássica, se eu pego um determinado valor de L, eu vou ter uma curva. Por causa da minha... Aqui, ó. Dependendo do meu L, eu tenho uma barreira centrífuga diferente. Se L for igual a 1... Se L for igual a 0, eu não tenho, mas se L for igual a 1, ela vai ser para cá, L igual a 2, ela vai aumentando e por aí vai. Então, a minha curva, conforme o L aumenta, a minha curva tende a se mover para cá. Então, quanto maior o meu L para um dado E fixo, né? Quanto maior o meu L, maior é o valor do raio mínimo. A gente viu também, na mecânica quântica, que lá no vídeo anterior, que quanto maior for o meu L, menor é a probabilidade de eu encontrar o meu elétron próximo à origem. Lembra disso? Então, né, a gente viu lá, eu tinha colocado, olha, se eu tenho aqui, na mecânica quântica, né, L igual a 0 vai com R ao quadrado, L igual a 1 vai com R à quarta, L igual a 2 vai com R à sexta, né? Porque o meu Pn de L de R vai com R elevado a 2L mais 2. Então, quanto maior o meu L, mais difícil vai ser encontrar ele perto da origem. Olha, na mecânica clássica também. Quanto maior o meu L, maior vai ser o meu R mínimo.
Porque a barreira centrífuga vai empurrar o gráfico para cá. Então, esse R mínimo aqui, se eu tenho L' e R mínimo linha, e eu tenho L e R mínimo, eu tenho que L' é maior do que L, R mínimo linha é maior do que R mínimo. Certo? Então, eu estou usando a analogia clássica também para vocês terem uma noção do que a gente está vendo lá na mecânica quântica, uma intuição. Tá? E sim, se você está pegando sempre a energia do L máximo, né, a gente sabe que analisando a órbita circular para diversos eixos, a gente vê que quanto maior for a energia, maior é o raio da órbita. Então, notem aqui que eu tenho, no caso, E1 maior que E2. Olha onde é que está meu E1, olha onde está o meu E2. E meu R0 é maior do que meu R0'. Quanto maior a energia, maior é o raio da órbita. Pelo amor de Deus, que esse trovão não me faça perder meu computador. Tá? Então a gente vê na mecânica clássica que o módulo de L máximo, nesse caso, é maior que o módulo de L máximo linha. E na mecânica quântica a gente vê também isso. Porque o L máximo na mecânica quântica é N-1. Então, o valor do módulo de L máximo é H cortado, N-1, N-2. Então ele cresce com o quê? Com N. E a gente viu que o R máximo ele vai com N ao quadrado a zero. Para L máximo igual a N-1. Portanto, o raio da órbita quântico também cresce com N. Assim como o R0 cresce com a energia na mecânica clássica, o raio da órbita também cresce com N. E se ele cresce com N, ele cresce com a energia. Né? Então, essa analogia clássica foi bom para a gente entender o que aconteceu lá quando a gente estava trabalhando com o R de NL. Que está no vídeo anterior. E agora, há uma analogia também para a gente ver a distribuição angular. A gente vai ver que o número quântico magnético, que é o ML, está relacionado com a componente Z do meu vetor momento angular. Então, meu LZ é MLH cortado. Tá? Então, para um dado valor de Lzinho do meu momento angular, né, tal que o módulo de LH cortado é LL mais 1, raiz quadrada dessa bagaça aqui, a componente Z pode assumir os valores 0, mais ou menos H cortado, mais ou menos 2H cortado, até mais ou menos LH cortado. Tá? Classicamente, quando a gente tem que o L aponta inteiro na direção de LZ, ou seja, eu tenho que Lx e Ly é 0. O que acontece? O movimento do meu elétron está todo no plano equatorial. Na mecânica quântica, quando o módulo de ML é L, ou seja, quando o valor máximo que você tem da projeção de L no eixo Z acontece, nós temos também que a distribuição angular da probabilidade também é equatorial. Que foi a tendência que a gente viu ali no θ. Tá? E quando a gente tem Lz igual a zero, que no nosso caso da mecânica quântica ali ocorre quando meu ML é zero, você tem que ela está inteira perpendicular, está inteira no plano Z, né? Ela está passando pelos polos norte e sul com perfeição. Tá? A minha partícula. Na mecânica quântica, isso não acontece perfeitamente. Por quê? Porque a gente não consegue determinar ao mesmo tempo as três componentes do momento angular. Mas se a gente sabe que Lz é zero, a gente sabe que o momento angular ele tem que estar precessionando em torno do eixo Z, de forma que Lx e Ly sejam indeterminados. Então você tem isso aqui acontecendo em torno do eixo Z, e aí o que você tem no caso é que as direções mais visitadas são os polos norte e sul. Porque aí você tem essa precisão em torno do eixo Z. Então, no caso, ML igual a zero, que é o nosso LZ igual a zero, nós temos aqui uma distribuição polar, que foi o que a gente viu em θ. A gente para por aqui a nossa aula, né, nossa analogia clássica, e nós vamos resolver uns exemplos aí na quinta-feira. Então, nos vemos na quinta. Estudem. Né? Vou soltar uma lista em breve sobre essa primeira parte da matéria.
tá? O quanto antes, na verdade. Notem e levem as suas dúvidas aí para a aula da dúvida e a gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau, gente.